Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Henrique. Eu peguei uma questão aqui que demanda duas respostas, até porque ela faz dois questionamentos. Assim, se alguém tomar a pílula no dia seguinte, isso é considerado aborto? Quais as consequências do aborto? Assim, as nossas respostas elas são sempre segundo a luz do Espiritismo. Lembrando que não são respostas nossas, não tem achismo no meio. E como o Herbert falou, a reflexão evangélica dele foi bem oportuna, pelo menos para a minha questão, porque eu vi essa questão do Espiritismo como consolador prometido, como um movimento que trazia algum tipo de luz diferente na concepção, na razão e na lógica dos questionamentos humanos. E aí, nós precisamos dizer que a pílula do dia seguinte é abortiva, sim. Nós precisamos dizer que sim. O Espiritismo não tem respostas simplesmente sim ou não, sem lógica. Tudo tem uma razão. O Espiritismo tem sempre que levar em conta a ciência, a filosofia e os conhecimentos religiosos que vêm sendo desenvolvidos desde o começo da humanidade. Em virtude disso, para a gente realmente fixar o raciocínio lógico dentro dessa questão, a gente parte para a ciência e leva em conta o principal axioma da ciência, que é que não existe um efeito sem causa. Não existe um efeito sem causa. O principal axioma da ciência é esse. Diante disso, na questão 344 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para os espíritos, que são essa pleiade de espíritos, que se denomina o Espírito de Verdade, o Consolador Prometido, que vem trazer essas respostas, segundo eles, foram enviados pelo próprio Cristo, na condição de um Consolador que o Cristo teria prometido. E quando ele pergunta, ele pergunta assim: quando começa a reencarnação? Os espíritos respondem: no momento da concepção. Significa dizer que, dentro dos parâmetros científicos, no momento em que o espermatozoide atinge o óvulo, formando-se o que eles chamam em linguagem científica de zigoto, ali já tem uma vida. Uma vida é conectada àquela célula. Então, significa a gente pensar assim: o espermatozoide sem o óvulo não desenvolveria para lugar nenhum. O óvulo sem o espermatozoide também não desenvolveria para lugar nenhum. Então, quando os dois se juntam e começa o desenvolvimento, é lógico. Se algo está desenvolvendo é porque tem vida lá. Seja vida mineral, seja vida vegetal, seja vida hominal. Todo tipo de desenvolvimento é porque tem vida. Então, naquele momento, o espírito começa a ser conectado àquela célula. Significa dizer que se a pílula do dia seguinte tem a função de aniquilar esse processo, a gente tem que raciocinar que aconteceu sim o aborto. Em parâmetros biológicos falando, alguns médicos, até espíritas, eles dizem assim: se o casal teve uma relação sexual e a mulher tomou no dia seguinte a pílula, abortou, ele não tem como comprovar se realmente aconteceu o aborto, porque ele nem sabe se ela estava ovulando, nem sabe se estava com algum distúrbio, algum problema, e aconteceu lá a conexão do espermatozoide com o óvulo. Mas diante disso, o que caracteriza a infração contra a lei divina é a intenção de aniquilar a vida. E aí fica claro que se a junção dos dois gametas proporciona o início da vida, se eu faço algo para interromper isso, eu cometi o aborto. As consequências, aí pergunta quais são as consequências do aborto. E aqui, pessoal, entra a maravilha do Espiritismo. Esse Consolador que vem trazer essa luz. Porque segundo ao Cristo, que é o guia e modelo da humanidade, segundo ao próprio Espiritismo, as consequências dependem de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Então, a consequência da infração de uma lei que já está na humanidade há mais de 3.500 anos, que é o 5º mandamento do Decálogo de Moisés lá, o não matarás. Se as consequências dessa ação é dolorosa,
traz muitas angústias, muitos sofrimentos, o Cristo, juntamente com o Espiritismo agora, o Espiritismo na luz de Jesus vem trazer, na condição de o Evangelho redivive essa luz para nós, porque ele é como se ele viesse dizer assim, ó, ninguém precisa sofrer para quitar o débito. Porque agora nós compreendemos que nós temos dois caminhos dolorosos, difíceis, para que possamos restituir o nosso erro, a nossa escolha de praticar o mal. Isso será sempre em duas funções, com suor ou com lágrimas. E aí, diante disso, o Espiritismo traz essa luz que consola, dizendo que o crime que eu cometi, eu posso resgatá-lo com trabalho, em vez de com sofrimento. Precisamos compreender os mecanismos da lei de causa e efeito, como resgatar esses débitos do passado, mas que temos a esperança e a luz de saber que não precisamos sofrer para quitar os nossos débitos. Caso contrário, outros conhecidos da humanidade que cometeram crimes, as maiores atrocidades, não teriam tido outra chance diretamente com Jesus, senão o apóstolo Paulo e outros mais. Que tanto mal tinha feito, tantos assassinatos cometidos. O primeiro mártir cristão foi obra dele, aniquilar a vida. E bastou que ele disponibilizasse o coração, sinceramente, e perguntasse: Senhor, o que queres que eu faça? E trabalhando, resgatou todos os males que fez. Então, espero que vocês tenham compreendido alguma coisa. A minha parte do que eu dou conta é até aqui. Se alguém tiver alguma dúvida lá, vamos para o Facebook, para o WhatsApp, que a gente pode continuar essa questão aqui. Obrigado pela atenção. E o próximo? Só faz um comentário. Faz um comentário sobre essa. Um comentário aí sobre essa pergunta. É que como é que acontece? Qual é o processo da pílula do dia seguinte, né? A pílula do dia seguinte, ela faz, quando a mulher toma, na realidade o objetivo é não engravidar, em termos gerais. Mas qual é o processo? O que acontece para ela não engravidar, né? O que acontece é que ela faz com que o organismo da mulher ela libere uma descarga muito grande de hormônios esses que impedirão o processo de nidação. O que é isso? É porque assim, no momento da relação sexual, o espermatozoide do homem, lógico, né? Quando ele consegue penetrar o ovócito 2, popularmente conhecido como óvulo, também da mulher, lógico, existe a fecundação. Então, esse processo de divisão celular, a gente vai chamar de zigoto, e ele vai ser deslocado para o útero da mulher. E quando ele chegar no útero da mulher, ele vai ser colado na parede interna do útero, chamado endométrio. E essa colação desse ovo, desse zigoto, na parede interna do útero da mulher, que vai fazer com que ele desenvolva. E o hormônio da pílula do dia seguinte é justamente para impedir que esse zigoto, esse ovo, cole no útero da mulher. É assim que acontece. Isso é muito tomado principalmente pelas mulheres jovens. E aí os médicos eles advertem que isso não deve ser uma prática e nem um hábito, porque gera consequências ao próprio organismo feminino. Uma outra coisa, eu sempre tive muito interesse por esse tema, e uma vez eu perguntei a uma médica ginecologista que tinha aqui no Canindé, chamada doutora Ana Cristina: doutora, me responda, quando é que começa a vida? Ela disse: no momento da fecundação. Não satisfeito, ainda procurei um outro médico aqui no Canindé chamado doutor Aurélio. Estava conversando com ele: doutor, me responda, quando começa a vida?
no momento da fecundação. Então, partindo desse princípio, que para a ciência material, a vida começa no momento da fecundação, que é o momento que o espermatozoide penetra no ovócito 2, conhecido óvulo, e o que vem a estar condizente com a ciência espírita, que a reencarnação começa no momento da fecundação, partindo desse princípio, pode sim haver aborto, se tiver havido a fecundação. E qual é o tempo? Depois da relação sexual, o momento do espermatozoide para atingir o óvulo pode demorar algumas horas, de 2 a 6 a 8 horas, por aí. E aí pode sim ter havido a fecundação. Se a fecundação tiver acontecido, a mulher, ao tomar a pílula do dia seguinte, nesse momento, está havendo um aborto. Se não tiver acontecido, não tem como garantir, não tem como a gente dizer se aconteceu ou não. Foi o que o médico aí, que o Henrique pesquisou, ele falou. A consequência são distúrbios no organismo da mulher, prejudicando a sua própria saúde física e, posteriormente, se o aborto tiver acontecido, ao corpo espiritual, que a gente chama de perispírito, para futuras reencarnações. Então, é mais ou menos. Nós não estamos aqui para ensinar, nós não estamos aqui na condição de doutor, nós estamos aqui na condição de colaborar, né? Não estamos aqui para falar o que a gente acha, nosso pensamento pessoal. Então nós vamos estudar, vamos pesquisar para ver o que a doutrina espírita diz, o que os espíritos evoluídos falam, né? O que está de acordo com o movimento espírita, dentro do Evangelho de Jesus, né? Porque a doutrina espírita está alicerçada nos ensinamentos de Jesus Cristo. Então a gente vai estudar dentro das nossas limitações, a gente vai tentar repassar um pouco, né? Então é isso aí. Então, não se contentem com as nossas respostas. Apesar de ser do Espiritismo, é o que nós damos conta de compreender e de repassar. Vão lá na fonte, no livro que a gente cita sempre, e busquem tirar conclusões por vocês mesmos. Porque é uma coisa que a gente sempre tem o cuidado aqui, é de dar a fonte da nossa pesquisa. Então sempre aconteceu isso e vai continuar acontecendo. Nós iremos sempre dar a fonte da pesquisa, a obra, né? Então, e eu sempre costumo dizer, da água que nós estamos bebendo, na fonte tem muito mais, né? Então, o primeiro mandamento do Espírita é amai-vos, diz o Espírito verdade, mas o segundo é instruí-vos, né? Então, a gente poderia buscar na fonte.